A pandemia do coronavírus forçou a suspensão do 34º Encontro Estadual de Hortigranjeiros, que manteve e mantém atividades neste ano de 2021 através do presidente da Comissão Central, o jovem Marcos Servati, 39 anos, e que há 9 anos faz Hortigranjeiros. Primeiro, fale sobre este encontro. O voluntariado, você como jovem, o voluntariado vicia em Santa Rosa, Marcos? Então, Jairo, com certeza, eu acho que a comunidade de Santa Rosa é um exemplo em várias atividades que desenvolve por essa questão de envolver os voluntários. E a gente vê isso que é algo que arrasta, né? As pessoas parece que são contagiadas. E realmente a feira eu comecei a participar então em 2012, né, na edição do Bortoli, acompanhando através da Emater, em uma das comissões, e a partir daí o envolvimento ele é tão grande que você vai junto, né? Não tem como dizer não. E aquele envolvimento, então, faz com que as pessoas que estão lá trabalhando queiram sempre fazer uma edição melhor do que a outra, né? Superar cada edição. Acredito, inclusive, que esse foi vem sendo o grande diferencial dos eventos de Santa Rosa, de região, né? Que é aquele desejo de contribuir, deixar parte de um legado, né, e construindo uma Santa Rosa cada vez melhor. E esse voluntariado viciante confunde, no sentido de apresentar o assunto, as pessoas, porque lá você reencontra voluntários de outros empreendimentos comunitários. Isso. Não é verdade? Isso, exatamente, exatamente. E vai se encontrar com pessoas lá na frente que fizeram Hortigranjeiros, Pé na Soja, Movimento Rotário. Esta é a cidade de Santa Rosa, diferenciada em função das pessoas e do comprometimento das pessoas. Como se faz Hortigranjeiros em plena pandemia da Covid-19? É importante, a gente está vivendo esse momento e o a feira cresceu de uma maneira muito rápida, né? Então, a partir da edição aí de 2014, as edições começaram a intercalar com a FenaSoja. Então, no ano par, FenaSoja, e no ano ímpar, o Hortigranjeiros. E esse desafio fez com que a feira ainda, viesse a superar ainda mais os seus desafios, crescendo ainda mais. Então, vou relembrar um pouquinho como que ocorreu a escolha dessa data do 34º Hortigranjeiros, que iria ocorrer de 6 a 10 de agosto de 2021, exatamente no ano em que Santa Rosa estaria completando 90 anos. Então, lá quando estava finalizando a edição, então, que era o presidente, o Aldir Malman, do 33º Hortigranjeiros, em outubro de 2019, o desafio era a gente anunciar, então, consequentemente, o vice-presidente, que sempre vai intercalando, o vice-presidente já vai se preparando para ser o próximo presidente da edição, ou seja, eu era o vice, então o desafio também era anunciar a data do próximo evento. As últimas edições do Hort estavam ocorrendo sempre em outubro, né, no mês de outubro. Mas, historicamente, o Hort tem mais edições que ocorreram em agosto, justamente na data de aniversário de Santa Rosa. Então, naquele pensamento, 90 anos de Santa Rosa, nós temos que marcar, aquele ano tem que ser diferente, não pode passar em branco. Então, o primeiro ato foi escolher a data do Hortigranjeiro, que seria em 2021, de 6 a 10, justamente para contemplar o aniversário de Santa Rosa. Então, feito o anúncio, né, no final da 33ª edição, entre dezembro de 2019 para 2020, começamos a montar as comissões do 34º Hortigranjeiro, já construí ele. A partir daí foram se realizando, né, os convites para os coordenadores de cada uma das comissões, reestruturamos o formato do Hortigranjeiros, né, em termos de comissões, procurando atender essa grande data que nós já visualizávamos com o aniversário de Santa Rosa, 90 anos. Então a gente imaginava uma edição bastante festiva, com inúmeras atrações, inclusive criamos uma comissão nova, que era a comissão de entretenimento, que era justamente deixar um legado para as pessoas, uma experiência diferente para aqueles que fossem visitar a edição da feira, né? Porque o Hortigranjeiros ele tem uma essência
de ser uma feira comunitária, ela é 100% de voluntários, 100% mesmo. É uma feira com entrada gratuita, então as pessoas que lá vão visitar a feira, elas não vão uma vez só, né? Elas circulam vários dias desses 5 dias de feira, né? Então era justamente fazer com que a comunidade estivesse envolvida e nos 90 anos Santa Rosa tivesse um grande evento mesmo para celebrar essa data tão importante. Inclusive, já estávamos encaminhando ideias de fazer um grande mutirão nesse sentido de pessoas voluntariadas, né? De fazer uma gincana que viesse marcar a gincana dos 90 anos, que fosse envolver várias entidades, escolas, instituições aqui de Santa Rosa, empresas, né? Aí, março de 2020, a gente é surpreendido por uma pandemia que todo mundo achava até então, por desconhecer, que ela vai durar uma semana, 15 dias, um mês. E aquilo ali foi se prolongando, não terminava, né? Não, vai ser em julho, vai terminar em julho de 2020. Foi indo. Até que nós começamos próximo ao final do ano de 2020, a pensar, opa, peraí, a pandemia vai continuar. Como que vão ser as feiras em 2021? Então, lá em setembro de 2020, a gente já começou, vamos ter que pensar num horte, ou um horte híbrido, um horte online ou presencial. Tá, o que vai ser? A partir daí, começamos a desafiar as comissões, né? Então, a comissão central, formada, né, também justamente com o vice-presidente, o Euclides, e com o coordenador geral, o Vânio, começamos a sentar e chamar individualmente cada coordenador de comissão. E dizer assim, temos que pensar em hipótese. O horte ele pode ser diferente do que aquelas outras edições sempre foram. A partir, então, de outubro, lembro muito bem de uma reunião que nós tivemos, então, com o Edson, que é o coordenador da comissão de entretenimento. Chamamos ele, né, com a grande experiência que ele tem nessa área, né, da parte cultural, envolvimento, né, com a população. E sentado lá, ele também já sabendo da situação, Edson, temos que pensar num horte, num evento que, caso a feira lá em agosto de 2021 não ocorra presencialmente. Nós não podemos deixar esses 90 anos em branco. O que a gente vai fazer? Se for híbrida, o que a gente vai fazer de atração, né? Então, naquele momento, naquela reunião, começou uma tempestade de ideias. Foi muito legal, muito bacana mesmo. Então, o Edson, com muita criatividade, foi trazendo hipótese. A gente foi lembrando do casal de presidentes de honra que nós temos, né, que é o seu Paulo Capio, a dona Ruth Felauer. E a partir daí a gente começou a pensar, nós temos que ter o resgate dessa história, né, dessas pessoas que marcaram outros momentos de Santa Rosa. E a partir daí aquelas ideias foram surgindo, né? Foi realmente uma tempestade de ideias. E foi brotando. Daí o Edson, por que a gente não faz então, se de repente não podemos fazer um evento presencial, vamos pensar em algum formato que não envolva as pessoas, mas que a gente vá marcar os 90 anos de Santa Rosa. A partir daí começamos, mas o que poderia ser? Uma entrevista, um livro, livro já tem, a professora Tereza Cristense tem uma história muito bacana de Santa Rosa. Como que vão fazer algo diferente? Aí o Edson, a gente poderia fazer algumas entrevistas. Aí foi surgindo, o Euclides falando também, podemos fazer, de repente, uma espécie de resgatar pessoas que contribuíram com a história de Santa Rosa, e a partir daquilo ali foi brotando ideias, né? Foi surgindo. Aí começamos, né, a colocar no papel, desenhar, imaginar como iria ser, e foi surgindo até mesmo o nome, né? Então, vários rascunhos aí a partir daquele momento de outubro, e várias outras reuniões foram ocorrendo. Aí começamos a chamar outras pessoas de outras comissões, e começamos a estruturar. Aí um momento chegou, o projeto está muito grande, como que a gente vai fazer? Aí, vamos ter coordenadores, né? Então, vamos dividir ele. Então, o Papo 90, que vai marcar essas entrevistas, vamos atrás de uma pessoa, a Deise. A Deise hoje é a coordenadora, que é da nossa área de comunicação da feira. Então, a Deise passou a ser a coordenadora do projeto e o Edson de um outro projeto, que vai ocorrer futuramente, que é um outro projeto que vai marcar a história, né? Que é Contos e Fatos dos 90. Então, estruturamos em 2 projetos, né? E aí nós temos que operacionalizá-lo. Aí começou. O que a gente vai fazer?
Como que a gente vai fazer toda essa feira, esse projeto ocorrer, ou se a feira estiver ocorrendo, porque até então a gente não sabia, né, se ia poder ocorrer a feira ou não. Mas a gente pensou, ele tem que andar paralelo. Se lá em algum momento de 2021 tivermos que tomar uma decisão e que já tínhamos definido o prazo dessa decisão, ou sim ou não, né, a feira ocorrer ou não, essa decisão ela teria que acontecer, o projeto teria que andar com as suas pernas próprias, né? Que é um projeto marcante mesmo, a gente começou assim, brilha o olho mesmo, as pessoas que estão lá trabalhando de forma voluntária querem estar presentes fazendo acontecer. Aí começamos a estruturar, vamos precisar de parceiros, né, que venham a viabilizar. A gente precisa de alguém que escreva muito bem esse projeto e faça ele ocorrer. Então, já tínhamos a parceria também com a Lucano em outras edições da feira, que é a nossa, que faz os projetos culturais em parceria com Paralelo quando acontece a feira Hortigranjeiros. Então, com uma grande equipe começou a se constituir e começamos digamos, encontrar caminhos para viabilizá-lo. Aí foram surgindo 2 grandes parceiros que estão junto com Hortigranjeiros desde o início da primeira edição, que é 2 grandes cooperativas, né, da nossa região aqui, Cotri-Rosa e Coopermil. A partir daí o projeto ele virou um projeto de Santa Rosa. É um projeto muito amplo. Ele é um projeto da comunidade de Santa Rosa. Então esses 90 anos vai estar marcado por essas pessoas que contribuíram, que fizeram de alguma forma ou outra Santa Rosa em momentos anteriores. E daí um destaque assim, né, Jair? Hoje a gente está aqui falando, usando tecnologia, utilizando, mas se a gente for pensar e não escrever, deixar escrito, deixar registrado através de vídeo, a gente tende a esquecer o nosso passado e não dar valor àquelas pessoas que chegaram em momentos que tinham inúmeras dificuldades. E que eu acredito que eles sim foram os grandes responsáveis de fazer com que hoje essa comunidade seja de voluntários. Porque lá em 1914, quando a comunidade começou a ser constituída e depois o processo de emancipação em 1931 se consolidou, foi um processo em que uniram entidades, pessoas que pensavam diferente, mas tinham um propósito em comum. E foi isso que fez e está fazendo hoje, né, a nossa comunidade ser de pessoas realmente voluntárias que querem um município, querem uma região diferente. Eu acho que esse é o grande legado que essas pessoas no passado deixaram para essas gerações. E a nossa obrigação é dar valor a essas pessoas que em outros momentos, com muitas dificuldades mesmo, conseguiram deixar essa nossa herança que a gente tem que dar sequência a ela. E assim se configura, está materializado nessa conversa e em outras, esse projeto de resgate histórico, o Papo 90. Você citou 3 nomes, o teu vice-presidente? Euclides Espias. O Vânio? O Vânio Heimendinger. Qual é a função dele na tua Ele comissão? É o coordenador geral. Muito bem. E tu citou o nome do Edson? Isso, coordenador da Comissão de Entretenimento. Edson Flores de Campos. Marcos Eduardo Servati, ele é professor da CETREM, vice-presidente de agronegócios da CISAP e também trabalha no escritório regional da Emater. Gostaria de registrar que, ao citar esses nomes, eles representam todos os demais voluntários da feira, né? Citei esses porque foram, digamos, os mentores da ideia inicial. Claro, eu só forcei para trazer o sobrenome deles. A gente faz essa pergunta e a gente reconhece que é muito complicada a projeção. Como é que você projeta Santa Rosa, o nosso estado, o nosso país, num pós-Covid? Até quando esta pandemia perdura? Na tua intuição. Então, Jairo, eu acredito que a vida ela é feita de desafios, né? Com certeza, antepassados nossos passaram por dificuldades de diferentes situações. Não vamos aqui julgar qual que era a situação mais difícil, se é a de hoje, se foram um enfrentamento de guerras, ou se foram deixar seus países e virem para colonizar um país totalmente diferente, iniciar uma cidade do zero. Então, com certeza, esses desafios também foram muito marcantes.
E o que fez com que esse ciclo de desenvolvimento viesse a ocorrer foi justamente querer superar e deixar um mundo melhor para as próximas gerações. Penso eu, sim, que nós trabalhamos hoje no presente para deixar um mundo melhor lá no futuro. Uma geração tem que superar a outra, né? Então, eu acredito, sim, que é um momento de desafio, de cuidados que todos nós temos que ter constantemente, de muita atenção, de tentar não perder ninguém, né? Tentar ter o máximo possível de união nesse momento. E vai ser justamente essa união, esse esforço conjunto que vai fazer com que no futuro nós tenhamos uma rápida recuperação desse momento que realmente ele, em certos aspectos, nos privou de várias situações. Então, não fazendo nenhuma projeção futurística, que é difícil, né, alguém ter uma bola de cristal e prever como vai ser lá na frente, mas eu acredito que a reinvenção que o ser humano tem de superar esses desafios, de se reinventar, vai fazer com que mudanças, hábitos que nós tínhamos até então, vão ficar para o passado, outros vão ser híbridos, né? Uma mistura de cada um, mas a gente vai estar se reinventando e para melhor. Acredito sempre que é para melhor. Marcos Servati, presidente da Comissão Central do 34º Encontro Estadual de Artes Granjeiros, muito obrigado. Explicando então a origem deste projeto de resgate, o Papo 90. Vamos fazer história também. Nós estamos fazendo esta gravação na manhã do dia 5 de junho de 2021. Para você que está assistindo, sabe-se lá que ano, a partir das 2 horas da tarde deste sábado entra em vigor uma alteração do decreto de calamidade pública, fechando todos os setores que não sejam essenciais de Santa Rosa para tentar se conter o crescimento de novos casos da Covid-19. É neste clima que Santa Rosa vive este junho de 2021.